Quando nós falamos em construir uma educação antirracista, uma das questões que os movimentos sociais negros e nós, pesquisadores das relações étnico-raciais, temos sublinhado é a importância de promover ações que permitam aos educadores descolonizar as suas formas de pensar, sentir e agir no mundo. Nós acreditamos que a produção das identidades docentes é atravessada pelo racismo estrutural e pela apropriação de uma ideologia racista e colonial que muitas vezes é explicitamente confirmada nos cursos de licenciatura. Seu trabalho, seja no campo da filosofia, seja no campo da educação, tem uma marca importante nessa discussão sobre a descolonização do conhecimento. E nessa proposta de uma epistemologia antirracista. A partir do que você tem pesquisado, vivido e sentido, quais seriam os caminhos para fortalecer e avançar nesse caminho? Como poderíamos descolonizar ou decolonizar a formação inicial e continuada dos nossos professores e professoras? Eu acho que foi um grande avanço que nós conseguimos nos últimos anos no âmbito educacional. Contudo, a gente ainda conta com a iniciativa, né, e a ação voluntárias de militantes do movimento social dos negros, e foi muito bom a fala da professora Nilma, porque ela identificou o sujeito social, a importância do movimento social dos negros. Eu mesmo sou do Movimento Negro Unificado, mas nós temos inúmeras organizações negras que contribuíram com o avanço da luta racial no país. É importante que a gente tente torná-la mais sistêmica, porque o que a gente identifica é que, muitas das vezes, a aplicação da 10.069 e da 11.000, elas contam justamente com a vontade de ativistas, negros e não negros, comprometidos, entendendo a importância de que a gente precisa consolidar, construir um país diferente, um país que caminhe numa educação que seja da mesma forma como Frantz Fanon pensou e que Paulo Freire bebeu muito na frente, uma educação libertadora, porque o racismo é essa prisão que nos turva a mente, que nos turva a visão e acaba impedindo que as pessoas avancem enquanto humanidade, avanços econômicos, avanços sociais, avanços culturais. Então, por isso que o processo de decolonialismo, de decolonização, é um processo gigantesco, é um projeto político para o povo negro e para o povo brasileiro de uma envergadura imensa, né? A educação antirracista é um caminho para esse processo de hegemonia cultural, de dominação, como afirmou o professor Guilherme Munanga, de um modo de produção agroexportador que instituiu as riquezas no mundo, né, como diz Marx, né, foi a escravidão que instituiu o capitalismo, uma acumulação primitiva. Ela foi tão importante quanto o crédito e quanto a indústria, né? Então a escravidão é que deu sentido ao mundo, mas ao passo que ela produz riqueza para um grupo, ela produziu pobreza e miséria e desumanidade para outros grupos. Então, corrigir uma questão estrutural dessa, na qual foi necessário um processo de retirada de todas as informações, de todas as matizes identitárias e históricas de um povo para justificar o sistema de exploração desumana, como foi a escravidão. Esse projeto é um projeto gigantesco, né? A educação antirracista caminha nesse sentido, para tentar, aos poucos, diminuir o impacto, sequelas que a forma como a sociedade brasileira foi organizada a partir de estruturas racistas que criam barreiras, que criam estruturas, que criam formas que impedem que a humanidade avance nessa área
do planeta Terra, né? Nessa área não, isso no mundo inteiro, né? Mas aqui, a forma como o racismo se constituiu é uma forma tão violenta, tão perversa, que a gente é capaz de sensibilizar-se com a morte no exterior, e a forma como a imprensa se manifesta para cobrir essa situação no exterior é diferente da forma que ela aborda essa questão no Brasil. Então, nós temos aí uma questão cultural muito mais ampla, né, na qual o processo de educação antirracista é um caminho para a decolonização, mas a gente vai precisar a ação mobilizadora e educadora do movimento social dos negros, como bem identificou na pesquisa da professora Nilma Lino Gomes, né? Essa ação educadora, essa ação mobilizadora que traz de fora para dentro, modificando as estruturas ou abalando as estruturas do racismo institucional. Então, é nessa perspectiva que as pesquisas na pós-graduação, a ampliação de professores negros que possam orientar pesquisas e teses, a necessidade de ampliar a resolução que obriga hoje as universidades, porque antes não era obrigatório, né, a que você tenha componente na estrutura curricular dos cursos de formação de professores, as discussões sobre história e cultura afro-brasileira, sobre cultura indígena, mas mesmo assim ainda é um percentual na estrutura curricular ainda pequeno. A gente precisa ampliar esse percentual para que a gente tenha profissionais qualificados saindo das universidades para que possa contribuir para o ensino da história e cultura afro-brasileira na educação básica. Que é isso aí que é fundamental para a gente formar a cabeça das novas gerações e assim construir uma sociedade melhor.